A paz do Senhor, querido professor. Aqui é a missionária Sueli Lima e você está na nossa série de estudos bíblicos da lição bíblica para adolescentes do quarto trimestre de 2024. Neste quarto trimestre, nosso tema é Como viver no mundo à luz da Bíblia. E a lição número 3, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, tem como tema Cuidando-se por inteiro. Neste momento, eu quero te dar, além de boas-vindas, uma pequena sugestão. O que você acha de pegar aí a sua Bíblia, um caderno de estudos, algumas canetas, dicionário, comentário bíblico e procurar um lugarzinho mais reservado para que nós possamos estudar juntos esta lição. Eu estou realmente muito empolgada com este tema. E como ele é rico e como o nosso comentarista trabalhou este tema com tanta riqueza. Realmente, o irmão Jader Cruz está de parabéns, porque foi um trabalho com certeza de muito esmero. Porém, como professora, eu sinto que nós temos um grande desafio com os adolescentes, né? Os nossos queridos alunos de 13 e 14 anos, que estão aí neste momento tão decisivo na vida deles, de tantos conflitos, inclusive conflitos de fé. E este assunto vem ao encontro da necessidade desta faixa etária, que é o seu relacionamento com o corpo, que muitas vezes nós, professores, até ignoramos e focamos muito na parte espiritual, muitas vezes esquecendo que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita em nós, habita no nosso corpo. E o corpo é importante, a alma é importante, ou seja, nós estaremos trabalhando na lição número 3 sobre a teologia do corpo. A teologia do corpo não é uma área muito explorada por teólogos brasileiros, mas, por exemplo, o pastor Ariovaldo Ramos trabalha um pouco sobre isso, né? Enfatiza nos seus sermões a relação entre o corpo, alma e espírito e a nossa responsabilidade em relação ao cuidado pessoal e também a responsabilidade social. O pastor Russell Shedd também trabalhou muito sobre essa área de santidade e espiritualidade. E nós precisamos, professor, buscar fora da revista da Escola Bíblica Dominical subsídios, né, teológicos, históricos, inclusive na psicologia também, algo que possa fundamentar ainda mais a nossa ministração bíblica, até para nos ajudar a entender o nosso aluno, qual é digamos assim, a necessidade imediata desse aluno e como é que a lição bíblica pode responder a essa necessidade. Não se esqueça de que o seu aluno precisa atender ou ter, melhor, atendidas pelo menos 3 áreas quando nós ministramos uma aula. Nosso primeiro objetivo, ele sempre é conceitual, ou seja, aquele trabalho realmente intelectual. No nosso caso, o nosso objetivo conceitual é refletir sobre o cuidado com a saúde. E aí, neste caso, saúde física, saúde emocional. Ou seja, nós vamos conceituar a saúde. E é claro, se vamos conceituar a saúde, vamos conceituar também doença. Então, já anota aí no cantinho da tua folha de estudo, do teu caderno de estudo, que você precisa buscar no dicionário estes 2 conceitos. O conceito de saúde e, por consequência, para diferenciação, o conceito de enfermidade, doença. Nosso segundo objetivo é compreender o que são doenças emocionais. E nosso terceiro objetivo é entender que Deus cura qualquer enfermidade. Então vamos lá. Você já está aí no seu cantinho de estudo? Já podemos começar?
Eu quero que você entenda que este nosso encontro, este nosso momento de estudo, ele tem a intenção de te ajudar como uma espécie de subsídio auxiliar para o teu estudo. Ou seja, além de você estudar a lição, o que está no texto bíblico primeiramente, depois o que o comentarista escreveu, nós ainda vamos estudar um pouquinho a mais, nos afastando um pouco, aumentando o nosso espectro, para que nós possamos ministrar com mais profundidade, com mais riqueza de detalhes. Então, esse é o objetivo desse nosso encontro, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero te sugerir que você faça as anotações aí no teu caderno de estudos, ou se você for como eu, quiser anotar cada palavra-chave em uma ficha diferente, em um post-it diferente, fique à vontade, mas não se contente em ouvir. Eu sempre digo, quem ouve, esquece. Quem vê, lembra. Quem faz, aprende. E não sou, na verdade, esse ditado não é meu. Eu copiei dos chineses, é um ditado chinês. Quem se ouço, esqueço, se vejo, lembro, se faço, aprendo. Por isso que o teu momento de estudo precisa ser um estudo ativo. Você pode só ler e isso é adquirir informação. Mas se você quer aprender, você precisa ler, refletir e produzir algo. Aí sim você vai conseguir colocar esse conhecimento, vai conseguir trazer esse conhecimento para um nível mais de interiorização e vai poder exteriorizar quando você estiver ministrando. Então, por favor, adote aí canetas, papéis, cadernos, risque, sublinhe, circule. Isso vai ajudar a tua mente a entender que o que você está fazendo é relevante e que, portanto, precisa ser guardado, precisa ser colocado ali num local de memória de longo prazo. Antes de entrarmos ponto por ponto, vamos estudar algo anterior para que a gente possa realmente aproveitar o conteúdo da lição. Nós já falamos que estamos trabalhando sobre a teologia do corpo, ou seja, como a Bíblia vê o corpo, ou como entendemos que a Bíblia trata a questão do corpo. E aí nos leva para uma questão muito importante, que é a tricotomia. Sim, por que o corpo é importante? Porque nós somos, à luz da Bíblia, seres tricotômicos, ou seja, corpo, alma e espírito. Na teologia, a tricotomia é justamente essa visão de que o ser humano é composto por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Essa doutrina da tricotomia, baseia-se principalmente em passagens bíblicas como a de 1 aos Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, do grego soma, é a parte física, a nossa parte física, a nossa estrutura biológica, que interage com o mundo físico. A alma, psique, é a sede das emoções, da mente, dos desejos e da personalidade. E ela abrange as faculdades intelectuais e emocionais de cada um de nós. É justamente a alma que está envolvida nas decisões morais. E é isso que diferencia um ser humano do outro, a sua personalidade. Ou seja, na tricotomia, a alma é o que conecta, o que liga o ser humano a si mesmo, é o que o define. E o espírito, pneuma, é a parte do ser humano que se relaciona diretamente com Deus. É a nossa dimensão mais profunda. Então, nós somos corpo,
alma e espírito. Portanto, para termos saúde, temos que dizer que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito estão em perfeito equilíbrio, estão desfrutando de saúde. Isso é muito importante para nós. Saúde é a ausência de enfermidades, é a ausência de doenças. Por que nós precisamos ministrar uma aula sobre saúde? Porque o corpo é importante, a mente é importante. Então, a Bíblia sempre enfatiza a necessidade de vivermos em equilíbrio, em saúde, com saúde. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, esse versículo nos mostra que devemos cuidar do nosso corpo e que o cuidado com o nosso corpo glorifica a Deus. Ou seja, nós somos responsáveis por manter a nossa saúde física e a nossa saúde também emocional. Enquanto a saúde física é a saúde do corpo, da matéria, a saúde emocional é a saúde da alma, ou seja, as nossas emoções, nossa saúde emocional. Como lidamos, por exemplo, com o estresse, com a ansiedade, com o medo, com a raiva e com todas as emoções nas quais estamos expostos. Nós sentimos e sentimos o que os outros sentem também, e tudo isso impacta ou pode impactar a nossa saúde emocional. E nós estamos vivendo dias em que os adolescentes, mesmo tão jovens, a maioria com poucas responsabilidades, dessas que a gente acha, né, que são maiores responsabilidades, como autossustento, ou sustentar outros, administrar, né, essas responsabilidades, digamos assim, mais pesadas, mesmo eles não estando vivendo, ou a maioria não estando vivendo nesse contexto, o que nós estamos assistindo hoje é uma verdadeira pandemia de saúde emocional, inclusive entre os adolescentes. Inclusive, professor, é interessante que você releia a aula anterior, porque ela fala de identidade, de autoestima, e muito do que nós estamos vivendo hoje relacionado ao adoecimento emocional dos adolescentes está ligado à sua autoimagem. Então, é importante que você veja, reveja e faça essa conexão logo no início da lição, revise a lição anterior para que a partir daí você já entre na questão do autocuidado, porque o autocuidado é também reflexo da autoimagem, da autoestima. Eu estou aqui de posse de alguns dados que eu quero compartilhar com vocês, que são dados das Nações Unidas no Brasil e da Agência Brasil de Notícias. Diz assim: cerca de 60% dos adolescentes em 2023 apresentaram sintomas de ansiedade e de depressão, dados do UNICEF. Esses problemas se manifestam em alteração de comportamento, como isolamento, dificuldade de interação social, mudanças de humor, levando a impactos na sua vida escolar e familiar. De acordo com a OMS, 1 em cada 5 adolescentes no mundo
enfrenta algum tipo de saúde mental. Inclusive, queridos professores, o suicídio é uma questão grave nesta idade, sendo a segunda maior causa de morte entre os 15 e 29 anos. Ah, mas o meu aluno está nessa faixa etária. Mas o sofrimento não começa aos 15. Ele começa bem antes. E é por isso que este assunto é tão importante. Entre as principais causas do adoecimento emocional entre os adolescentes estão, olha, em primeiro lugar, pressões acadêmicas, o estresse escolar. Segundo lugar, uso excessivo de redes sociais, tá? Inclusive, nós estudamos isso na lição passada, na lição 2. Terceira causa, bullying e cyberbullying. Quarto lugar, pressões familiares. Quinto lugar, mudanças hormonais e biológicas. Sexto lugar, pressão social e de autoimagem. Nós também trabalhamos na lição passada que a autoimagem negativa ou está sempre, por causa do grande tempo que os adolescentes passam nas redes sociais, eles estão sempre se comparando ao outro, especialmente as meninas, mas os meninos também. Então, eles querem se encaixar nos padrões de beleza em voga, os padrões de beleza atuais, que geralmente são inalcançáveis, até porque muitos influencers usam filtros. Então, isso afeta muito a autoimagem dos adolescentes. Sétimo, isolamento e solidão. Oitavo, expectativas irreais sobre o futuro. E isso, gente, é uma coisa terrível, porque especialmente na questão do uso das redes sociais de forma excessiva, o enriquecimento rápido, adolescentes milionários, tudo isso pressiona o adolescente. E isso, com certeza, vai ter um impacto negativo na sua saúde emocional. Entre os transtornos ou doenças emocionais, vamos citar aqui os transtornos de ansiedade, que aí a gente coloca especificamente assim, destacando transtornos de pânico, as fobias, os transtornos de ansiedade social, como um medo intenso, os transtornos depressivos, que é aquela depressão maior, sentimento de tristeza persistente, os transtornos bipolares, os transtornos relacionados ao estresse e ao trauma, como o estresse pós-traumático. Os transtornos alimentares são muito comuns entre os adolescentes e nós temos que estar atentos para tudo isso. Nós não somos profissionais, mas nós somos pastores. Nós estamos ali pastoreando, estamos ensinando, estamos cuidando, alimentando espiritualmente esses adolescentes. E precisamos ter um olhar maior do que o olhar teológico, digamos assim. Não olhe seu aluno apenas como aluno de Bíblia. Olhe como uma pessoa. Olhe como alguém que pode precisar de você para além do conteúdo bíblico da EBD. Isso é importante, porque muitas vezes o pré-adolescente, o adolescente, tem na pessoa do professor aquilo que ele não tem na sua própria casa, um ambiente de fala, um ambiente que ele possa se expressar. Por isso, professor, você precisa estudar bastante e não pode se incomodar, se irritar quando o seu aluno fizer uma pergunta, né? Por quê? Porque se o teu aluno faz uma pergunta, isso significa que ele está atento, significa que ele entende que esse conteúdo é importante para ele, significa que ele quer aprender mais sobre aquele conteúdo do qual ele está com dúvida, no qual ele está com dúvida. Então, aproveite a pergunta do seu aluno para aprofundar o conteúdo, para tirar dúvidas, para aconselhar. Sim,
Nós não somos psicólogos, nós somos professores. E professores de Bíblia aconselham. Não aconselham na base do eu acho. Aconselham dizendo, a Bíblia diz que, segundo a Bíblia, nós entendemos que este é o tipo de aconselhamento que nós precisamos dar. E é claro, nós podemos usar nossa própria experiência de vida para dizer, a Bíblia diz isso, quando eu passei por isso, ou quando eu convivi com pessoas que estavam assim, eu agi dessa maneira, eu me comportei desta maneira, isto deu certo, aquilo não deu certo. O nosso aluno, quando pergunta alguma coisa, não pode ser ignorado, querido professor. Por isso é que nós precisamos nos preparar para além daquilo que está na revista da EBD, porque nós precisamos também estudar de acordo com o público que nós vamos atender, sabendo que quando o nosso aluno procura em nós, procura na EBD, aprofundar esses conteúdos, ele está procurando um lugar seguro, porque você tem o Espírito Santo do Senhor e ele vai lhe dar entendimento, discernimento, capacidade para ajudar o seu aluno. Você é importante, você pode ser a diferença na vida do seu aluno. Então, vamos agora para o ponto número 1, o que é autocuidado. A Bíblia fala sobre autocuidado? Escreva bem grande no seu caderno, autocuidado. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu tenho uma palavra como essa, que é uma palavra que a gente já sabe que são duas palavras juntas, auto de eu mesmo, o próprio, e cuidado, então sempre procure colocar o conceito dessa palavra antes de trabalhar o conteúdo propriamente dito, sempre vai ao dicionário, porque isso vai te ajudar a ter conteúdo, a ter segurança e saber conceituar as palavras é um elemento chave para nós que somos professores. Então, o que é autocuidado? Quer anotar? É o conjunto de ações e práticas adotadas por uma pessoa para promover sua saúde física, emocional e espiritual. Repetindo, é o conjunto de ações e práticas adotadas por uma pessoa para promover a sua saúde física, emocional e espiritual. Qual é o objetivo do autocuidado, então? É o bem-estar pessoal, é a prevenção de doenças, é a redução do estresse, é o fortalecimento da qualidade de vida. Você ouviu? Promoção da saúde física, emocional e espiritual. Então, estas são as dimensões do autocuidado: dimensão física, dimensão emocional e dimensão espiritual. Alguns autores vão colocar também o autocuidado social, que se refere à manutenção das conexões interpessoais saudáveis. Mas nós vamos focar aqui no físico, emocional e espiritual. Aí eu te pergunto, a Bíblia fala sobre o autocuidado? Bom, com o nome autocuidado, nós não vamos encontrar na Bíblia. Mas, como eu já falei para você anteriormente, segundo 1 aos Coríntios 6, 19 e 20, sim, a Bíblia fala sobre o autocuidado, porque ela nos faz lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo, que ele habita em nós, que nós não somos de nós mesmos e que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. A Bíblia também fala em Marcos, capítulo 6, versículo 31, que o Senhor Jesus nos deu exemplo de cuidado com o corpo. Ele chamou os discípulos para um lugar deserto para descansarem um pouco. Então, o descanso, o equilíbrio no trabalho
nos mostra biblicamente que sim, a Bíblia fala do autocuidado. A Bíblia também fala de cuidar da alma e do espírito. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, saúde emocional, porque dele depende toda a sua vida. Fala ainda em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, é muito importante o autocuidado, ele é bíblico. Deus quer que cuidemos do nosso corpo, da nossa mente e que tenhamos saúde espiritual também. Para este ponto, é interessante que você escreva bem grande o nome autocuidado, trabalhe com os alunos o autocuidado. O que é o autocuidado? Como podemos cuidar de nós mesmos, a importância do amor próprio, a importância da compreensão de que Deus nos criou com um corpo, que o corpo é o lugar, é a habitação do Espírito Santo e que depende muito de nós, das nossas atitudes, termos uma saúde emocional, física e espiritual. Quando você falar de autocuidado, dê oportunidade para que os seus alunos digam como eles tratam o corpo deles, como eles se alimentam, se eles fazem algum tipo de atividade. Em relação à saúde emocional, se eles cultivam algum hobby, leitura, boas amizades, porque isso é muito importante. E é claro, quando nós falamos de saúde emocional, estamos falando, acima de tudo, da paz interior, ou seja, da paz com Deus. Termos confiança em Deus para descansar nele em todos os aspectos da nossa vida. E é muito importante que você cite Filipenses 4, 6 e 7, porque ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus para que vocês tenham paz. Então, nós temos uma responsabilidade, nós temos estratégias dadas por Deus e nós temos a presença do próprio Deus em nossas vidas para que possamos desfrutar de uma vida saudável em todas as dimensões. O ponto 2 trata, querido professor, um pouco do retrospecto da lição número 2, ou seja, por que nós estamos vivendo um momento tão difícil em relação à saúde física e emocional. Então, nós vamos recapitular o impacto negativo do uso excessivo das redes sociais, o impacto negativo da autoimagem distorcida, porque estamos sempre nos comparando com alguém, o impacto negativo de expectativas irreais ou irrealistas em relação ao futuro e como a Bíblia traz um remédio para cada um desses impactos, né? Desses, digamos assim, desses causadores de doença, desses adoecedores emocionais. É muito importante que você aí dê oportunidade para os seus adolescentes relatarem um pouco das suas próprias pressões. O que pressiona você? O que te traz incômodo? O que te tira o sono? E ali você pode listar no quadro as principais preocupações dos seus alunos, porque o adoecimento emocional, ele começa com essa preocupação. Se essa preocupação não for tratada, ela pode se tornar em uma ansiedade, em uma depressão. Então, como tratar uma preocupação? Que tal ajudar o seu aluno
a desenvolver um plano de vida? Eu tenho medo do futuro? O que é que me assusta? Vamos transformar esses medos em motivos de oração? Vamos transformar esses motivos de oração em pontos de ação? Eu tenho medo de não ter emprego. O que eu posso fazer hoje? Eu posso orar para que o Senhor me dê graça e que eu seja empregável, mas o que eu posso estudar também? Então, nós também podemos dar orientações para os nossos alunos, porque às vezes uma ideia, um conselho pode trazer alívio e pode, dentro da realidade do nosso aluno, ajudá-lo a traçar um caminho para o futuro que o retire desta ansiedade presente, dessa tristeza presente. É importante também no ponto 2 que você mostre como personagens bíblicos passaram por dificuldades, tanto emocionais quanto físicas. Sim, os personagens bíblicos também, como por exemplo Elias, passou por uma grande depressão. Nós temos Jó, que passou por uma grave doença. Como eles se posicionaram? O que nós podemos aprender com eles? O que nós podemos fazer à luz da Bíblia para termos saúde física e saúde emocional? E você pode também lançar desafios para os seus alunos. A saúde emocional, ela está muito ligada tanto ao excesso como à falta. Por exemplo, muitos dos nossos adolescentes têm excesso de uso de redes sociais e têm ausência, por exemplo, de leituras de bons livros, de encontros presenciais entre amigos, encontros significativos, amizades significativas. E nós também, como professores, podemos ser fomentadores desses encontros, dessas rodas de leitura, projetos de vida, mentoria. Este é um momento da vida dos adolescentes crucial e que ele precisa de um mentor que conheça a Deus e que possa ajudá-lo a servir a Deus. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a aplicação do ponto número 1 e do ponto número 2. Ou seja, no ponto número 1 nós trabalharemos sobre o autocuidado, conceituaremos saúde, conceituaremos doença, conceituaremos autocuidado, faremos uma lista de como podemos cuidar melhor de nós mesmos, tanto no sentido físico como emocional e espiritual. No ponto número 2, nós trabalhamos o que é saúde física, o que é saúde emocional. Fizemos ali todo aquele levantamento bíblico, dando oportunidade para o nosso aluno falar. E agora nós vamos trabalhar como se fosse um bálsamo, um consolo. Nós vamos aplicar tudo isso à vida dele, mostrando que Deus é zeloso. O que significa? Que Deus cuida de nós. E aí a gente sabe, 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos, em primeiro lugar, colocar as nossas preocupações aos pés da cruz, colocar em Jesus nosso foco. O nosso direcionamento precisa sempre estar apontando para Jesus, o seu cuidado. Nós também precisamos pedir a Ele cura, tanto cura física, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram curadas miraculosamente pelo poder do nome de Jesus. Mas nós precisamos também da cura emocional, que é o perdão. E aí, Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, nós precisamos perdoar para nos livrarmos de toda raiz de amargura. Cuidar do nosso coração,
Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E nós precisamos também buscar alegria no Senhor. O Senhor é fonte de alegria. Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Por último, deixe para os seus alunos. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor Jesus é nossa fonte de consolo. Ele está de braços abertos. Não se esqueça, querido professor, de aplicar esta verdade à vida dos seus alunos. E quem sabe fazer neste momento uma caixinha de oração, onde cada adolescente possa colocar ali um motivo de oração pela sua saúde emocional, por algo que o está incomodando. E você pode finalizar essa aula falando sobre Davi. Fazer aquele fechamento acolhedor, buscando consolo e apoio em Deus. Nós temos o exemplo de Davi no Salmo 42, versículo 11. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que Deus abençoe sua aula, que esta aula também sirva de remédio, de bálsamo para a sua vida, como serviu para a minha. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus presente. Como é bom saber que o nosso Salvador Jesus levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. Ele é o Senhor que nos cura, que nos sara, o nosso físico, as nossas emoções, tudo que diz respeito à nossa vida. Ele se ocupa porque é um Deus amoroso, zeloso, bom, presente, o único e verdadeiro Deus que se importa conosco. Ele está presente, Ele está conosco e Ele quer, professor, que eu e você ajudemos os nossos alunos a levarem os seus fardos pesados para que eles possam triunfar e dizer: eu fui ajudada, eu fui ajudado pelo meu professor. E é isso que eu desejo a você, que você cumpra o que a palavra diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Um grande abraço, uma boa aula. Eu espero que seja uma aula espetacular e que em tudo Deus abençoe você à frente destes adolescentes. Que você seja exemplo, que você seja inspiração, que você seja aquele que vai impactar a vida deles para a honra, glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, fique com Deus.